boa tarde, boa noite ou bom dia. Em continuação, a minha experiência, agora nós vamos falar qual foi a minha reação ao receber esse impressionante sonho, que na realidade eu tenho 100% de certeza que veio de Deus. Esse sonho me desmontou completamente. E aí, amigos, eu parei e pensei, e agora, o que eu vou fazer? Aquilo que eu cria, defendia, era realmente muito impactante para mim, muito forte. Eu tenho que deixar tudo aquilo para trás. E como vocês sabem, né, que toda pessoa, inclusive uma pessoa igual a mim, tem muito orgulho. E outra coisa que eu tinha, que eu acredito que mesmo vivendo a vida que vivia, eu creio que Deus via com bons olhos, era a minha sinceridade. Eu me lembro, quando eu perdi a minha mãe, no fim do ano de 1959. Eu morava numa cidade na Bahia e a situação financeira da gente era precária. E eu passei a saber qual era o preço que o padre cobrava para dizer uma missa. Fiquei sabendo que era 100 cruzeiros na época. Então eu tive muita dificuldade de arrumar esses 100 cruzeiros. E consegui arrumar. Aí eu vim da cidade de Ibirapuã, que era a cidade onde eu morava, aliás, na roça, e eu vi a Nanuque, porque o padre ia lá em Ibirapuã, mas o padre ia ocasionalmente lá. Ele não morava lá. E eu vim na Nanuque, que é a minha cidade natal, fui à igreja, conversar com o padre para me dizer essa missa para a alma da finada minha mãe. A gente acreditava que uma alma, igual muitos bons católicos acreditam, que uma missa ajuda muito a salvação de uma alma. Então, conversei com o padre. Aí o padre falou, olha, a missa é 150 cruzeiros para ouvir. E 100 cruzeiros para não ouvir. Quer dizer, eu não sei se ainda as coisas funcionam assim,
Mas, se eu pagasse mais caro pela missa, então ele tinha de tirar uma hora aí, e aí falar para mim lá na igreja, e ele então dizia a missa com a minha presença. E se eu pagasse para não ouvir, que era mais barato, aí ele escrevia lá a quantidade de pessoas que tinham pago missa para não ouvir, a quantidade que fosse. Então, um dia lá que ele escolhesse uma hora, um dia que ele escolhesse, aí ele escrevia o nome daquelas pessoas mortas. E aí ele dizia uma missa só, e aí ele oferecia uma missa só, e aí citava o nome das pessoas pela qual aquela missa era dirigida. Então era assim que funcionava, hoje eu não sei como está. E aí, como eu morava longe, eu não podia ouvir, e também tinha dificuldades financeiras para pagar 150 cruzeiros, aí eu tinha arrumado 100 cruzeiros, aí ele escreveu o nome da finada minha mãe, e aí eu dei ele a nota de 100 cruzeiros. E era uma nota novinha, lembro-me até hoje. Aí ele entrou para lá para dentro e tal, aí voltou com uma certa quantidade de dinheiro na mão. Aí falou assim, ó, aqui seu troco. Ele confundiu 100 cruzeiros com 1.000 cruzeiros. E voltou com 900 cruzeiros e me entregou. Peguei aquele dinheiro, pensei, não vou ficar com esse dinheiro. Senão essa missa não vai valer nada para a alma da minha mãe. E 900 cruzeiros naquela época, dava para mim comprar uma vaca de leite. Aí eu falei assim, o padre, esse troco está errado. Ele disse assim, errado por quê? Eu falei, padre, eu te dei foi 100 cruzeiros, não foi 1.000 cruzeiros. Aí ele bateu a mão assim, na cabeça, me agradeceu, bateu a mão no meu ombro, me agradeceu. Aí eu fui embora, né? Feliz, com a consciência tranquila. Então, em todos os pormenores, todos os meus negócios, tudo, eu procurava sempre ser uma pessoa honesto, sincero. Nunca fui de enganar quem quer que seja. Por outro lado, eu tinha devoção todos os dias da semana eu tinha devoção com o santo. Então, 7 dias da semana, cada dia eu tinha devoção com o santo. Era um dia especial que eu fazia oração daquele santo. E eu me lembro que na sexta-feira, minha devoção é com as almas benditas. E essas almas benditas, que eu não sabia que existiam, mas através desses livros, eu fiquei sabendo. Aí, eu havia lido lá o benefício que tinha as pessoas que tinham essa devoção, que a gente falava devoção, né? Dessas almas benditas. Aí eu resolvi, falei assim, olha, eu vou tirar um dia para elas, porque realmente é muito importante. E era sexta-feira, que era o dia delas. Mas se a pessoa não fizesse a oração delas naquele dia, elas não deixavam ele dormir. E era realmente assim. E eu me lembro que, uma época,
que o festa de São João, eu tocava um pouco de violão nesse tempo, ainda toco até hoje um pouquinho. De quinta para sexta eu tinha passado numa festa, embora eu não bebia, nunca fui beber bebida alcoólica, não tinha vício nenhum, mas eu gostava, né? Eu era rapaz nesse tempo. Acho que ainda estava na minha adolescência, estava saindo da adolescência. Então, nesse dia de quinta-feira para sexta, eu passei a noite numa festa, num baile de São João. E aí, quando foi na sexta-feira, eu cheguei em casa, de tardezinha, e fui dormir. Assim que começou a escurecer, eu deitei na cama porque eu estava pingando de sono. Nem lembrei da minha devoção com essas almas benditas. Aí eu deitei e, de repente, eu estou vendo a minha perna. Alguém pegar na minha perna e suspendia uma certa altura e depois deixava cair. Eu encolhi a perna, aquilo pegava na minha perna de novo, na outra perna e suspendia, lá em cima deixava cair. Pegava um braço, pegava outro braço e ficou eu de sono que eu não estava aguentando. E aquilo me perturbando. E eu tinha esquecido delas. Aí, quando elas viram que eu não acordava, não atinava, o que elas fizeram? Pegaram e enfiaram a mão de um lado de mim, no meio da costela, e jogou da cama no chão. Então, aí quando eu caí no chão, na queda, eu lembrei que era porque eu não tinha feito a oração delas. Então, ali, eu só encostei a cabeça na cama, eu sabia a oração de cor, aí fiz a oração delas, aí deitei na cama, aí pronto, dormi, fui acordar no outro dia. Bem, isso tudo passava por minha cabeça agora. E as inúmeras pessoas que eu havia beneficiado com orações, com reza para quebrante, reza para vento caído, estancação de sangue, uma série de pessoas que havia sido beneficiado com o meu trabalho. E ler a mão, sabia jogar baralho de tarô, então aquilo era uma guerra. E aí agora, deixar isso tudo para trás, dar de costas a isso tudo. E esse tanto de livros que eu tinha, o que fazer? Como fazer? Então o Espírito Santo de Deus estava lutando comigo. De todos os livros de bruxaria que eu conhecia, já havia visto falar, só faltava só um que eu não consegui. Lutei para conseguir esse livro e não consegui. Era o chamado Livro da Bruxa Évora, mas os outros eu tinha tudo. E aí?
eu havia chegado na encruzilhada da vida. Agora, eu sabia qual era o caminho da vida e o caminho da morte. E agora, no próximo vídeo, qual foi a decisão que tomei? Até lá!